Louvado seja o nome do Senhor. EBD, lição de número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. O texto áureo, escrito por Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, em nosso corpo. Jesus quer que sejamos luz, que o poder dele reflita na nossa vida, que a luz do Evangelho reflita através da nossa vida, do nosso corpo, da nossa atitude, no trabalho, na faculdade, na igreja, no colégio, em todos os lugares, dentro do ônibus, com os vizinhos, que possa ser manifestado o amor de Cristo, a qual ele verteu ali naquela cruz, que este amor seja manifestado através das nossas vidas. A verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Todo aquele que quer fazer a obra de Deus, todo aquele que quer levar a cruz de Cristo, que quer levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, este sofre decepções, este sofre perseguições, este sofre aflições, este sofre momentos de dor, este passa por luta, porque Jesus Cristo disse que teríamos luta. Quem prega um evangelho a qual não tem luta é um evangelho falso, é considerado anátema. É um evangelho que não condiz com a realidade. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele é o nosso ajudador. Ele nos prepara para sofrer. Vida com Cristo não é só regalias, como dizem, né? Como pregam, de carros novos, apartamentos novos. Cada um trabalhe, cada um estude para ter essas coisas, mas temos que ter esta verdade prática na nossa vida, que o Espírito Santo ele está conosco, certo? Vamos aprender os objetivos específicos desta lição. São 3. Mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Paulo tinha esta consciência que todo cristão também tem que ter. Servir a Deus não é somente um mar de rosas. Servir a Deus tem calúnias, tem perseguições. Paulo tinha esta consciência. Na leitura bíblica em classe, Atos capítulo 21, que você possa ler todo o capítulo, você vai ver que um profeta, ele se levanta para profetizar que Paulo seria amarrado em Jerusalém. Ele pega uma parte ali da roupa de Paulo, amarra as suas mãos, amarra os seus pés e fala para Paulo: você vai sofrer lá em Jerusalém. Mas Paulo tinha consciência, porque quando Jesus aparece para ele, Jesus vai deixar claro que ele sofreria por amor a Jesus Cristo. E Paulo tem esta consciência de que o Evangelho é sofrer por Cristo. É por isso que ele teve coragem diante dos naufrágios, diante das chicotadas, diante dos apedrejamentos que ele sofreu, diante das calúnias. Paulo estava ali firme na rocha inabalável, porque ele tinha esta consciência. O ponto 2 vai apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Apontar a coragem para enfrentar as ameaças
de morte. Quantas ameaças Paulo sofreu, quantas ameaças pastores, missionários por todo o mundo eles sofrem. Nós vemos testemunhos de missionários que tiveram suas esposas estrupadas ali, nega Jesus Cristo, para de falar desse Jesus Cristo. E aí se entravam em suas casas, estrupavam ali suas esposas, né? Talvez filhos, matavam. Sempre foi assim. Em 2 anos da história do Evangelho, de levar este Evangelho. Não é um Evangelho que leva violência, é um Evangelho que leva amor, que leva uma vida santa em comunhão com Jesus Cristo. Mas como se fala de Jesus Cristo e o mundo jaz no maligno, há essa perseguição aos cristãos. Então, Paulo se manteve sempre com coragem em todo o cenário que ele enfrentou nessas ameaças de morte. No ponto 3, vai ser destacado as acusações e prisão de Paulo no templo. É exatamente o capítulo 21 de Atos. Na leitura bíblica em classe está do 7 ao 15, mas é interessante que o estudante aí da EBD possa ler todo este capítulo. Ler, meditar com calma, sem pressa, pegar uma Bíblia comentada e ir lendo para poder ir entendendo todo este cenário, todo este contexto em que Paulo vai ser, aqui no capítulo de número 21, aprisionado. Vamos ler aqui o 21, do 7 ao 15. E nós, Atos capítulo 21, versículo 7, começando do 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Paulo está aqui nas suas navegações, né? Não tinha avião, não tinha carro de luxo, não tinha Hilux, né? O transporte muitas vezes era um animal, um camelo, um jumento, uma carroça. E para ir de um continente a outro era dias e dias dentro de barcos, né? Barcos não tão mega estruturados, com internet, com serviço de quarto, que nós temos hoje, né? Mas barcos do conforto da época, né? De 2000 anos atrás. Mas Paulo estava ali firme e forte, levando o evangelho do Senhor com muito amor. Versículo 8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, Lucas está aqui, Lucas é o escritor do livro de Atos, está fazendo essa narrativa. Chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos sete ficamos com ele. Versículo 9. Tinha este 4 filhas, donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Perceba que, graças ao dia, né, de Pentecostes também, onde tinha ali pessoas de várias nações do mundo, onde o evangelho foi pregado ali por Pedro, 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Essas pessoas, quando foram embora de Jerusalém, eles levaram esta experiência, este Jesus Cristo, este evangelho, esta notícia de boas novas a todas as nações. Então é por isso que nós vemos aqui Paulo chegando a determinada cidade, encontrando com outras pessoas. Quando Jesus sobe aos céus, os discípulos continuaram ali, cada um numa região, cada um numa aldeia, cada um em um continente, né? Porque o evangelho ia ser pregado ali em todo o mundo. Então, quando Paulo ele chega aqui nesta cidade, ele já encontra ali com um evangelista chamado Filipe. Então vem este profeta por nome Ágabo,
Versículo 11: vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Já pensou, irmãos, uma profecia como essa? Geralmente a gente só quer ouvir uma profecia de bênção, né? Jesus Cristo está te entregando aí a chave do teu apartamento, a chave do teu carro. Jesus Cristo está te curando aí desta enfermidade. Mas já pensou ouvir uma profecia como essa? Vão amarrar as tuas mãos, Paulo. Vão amarrar os teus pés. Pense numa profecia forte. Paulo tinha esta consciência, irmãos. Era uma profecia que este Ágabo aqui é o mesmo que profetizou nos capítulos atrás de Atos que haveria uma grande fome. É um profeta que entrega uma profecia pesada. Mas se Deus mandou entregar, ele estava lá entregando, né? No caso aqui, para o apóstolo Paulo, estava entregando esta profecia. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe tanto, nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Quando as pessoas que estão ali no culto, né, provavelmente numa reunião, que eles ouvem isto, eles dão crédito ao que o profeta está profetizando. E eles vão ali rogar para que Paulo não vá a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo aqui não está cometendo um ato de ser suicida. Paulo não quer simplesmente morrer. Tem uma causa que Paulo está defendendo, é a causa de Cristo. Então, quando o profeta anuncia essa profecia, ele diz: se for para ser ligado, se for para ser preso, eu vou. Se for até para ser morto, eu irei. Acompanhe aí Atos 21, do 7 ao 15. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Porque sempre na nossa vida tem que ser feita a vontade do Senhor. Se Ele não quiser te dar um emprego, seja feita a vontade do Senhor. Continue perseverando. Continue firme no propósito. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Lá vai, então, o corajoso Paulo. Irmãos, se você continuar lendo aqui o capítulo de número 21, você vai perceber que Paulo é pego em Jerusalém, dá uma pisa em Paulo. Imagine nos nossos dias atuais, quando um ladrão ele é pego no meio da rua, toda a comunidade dá paulada, dá chute na cabeça, dá chute nas costelas, né? Começa a esvair sangue, o ladrão fica lá todo ensanguentado, todo quebrado. Foi mais ou menos o que aquela população ali em Jerusalém fizeram com Paulo, porque eles estavam acusando Paulo de tirar ali a lei de Moisés. Eles estavam enraizados na lei, eles estavam enraizados no sistema. Eles não acreditavam em Jesus Cristo, eles queriam que continuasse com a circuncisão, com o sacrifício de animais, em guardar o sábado, em cumprir a lei. Eles estavam ali aprisionados na lei. E Paulo estava ali pregando a graça de Jesus Cristo. Estava falando ali do amor de Jesus Cristo. Olha,
Jesus Cristo é o Messias prometido. Paulo só carregava em suas pregações o nome de Jesus Cristo. Ele diz que era fariseu, guardador da lei, enfim. Paulo fala ali, leva uma surra daquele povo. Até que quando a polícia chega, a comunidade para de bater no ladrão. A comunidade para de massacrar ali o ladrão. A polícia é como se fosse um protetor ali para que a vida do ladrão não seja acabada ali naquele ato. Foi mais ou menos, eu estou comparando aqui com os nossos dias, para a gente poder entender melhor o que está escrito no capítulo de número 21. Então, quando a polícia da época chega, a vida de Paulo é preservada. A guarda tira ali Paulo daquele cenário de morte, porque certamente iriam matar Paulo, iriam bater em Paulo até a morte, como acontece com alguns ladrões. Quando a polícia não chega, a população bate, massacra até a morte, mas quando a polícia chega, a vida do ladrão é preservada. O que aconteceu ali com Paulo? Então, mesmo depois de apanhar, Paulo ele é tão corajoso que ele pede a oportunidade